Pandemia, enfermidade epidêmica amplamente disseminada. É contra o que nós estamos lutando hoje como humanidade, como seres humanos, unindo forças, esforços para combater um inimigo quase invisível. Se levantam outros inimigos no nosso meio, bem visíveis e conhecidos. A ganância do homem, a corrupção, são coisas que nos assustam tremendamente. Mas quais são os pontos principais para lidar com uma pandemia? Pesquisando eu pude ver vários pontos, mas eu quero destacar 4. Primeiro, a fonte de infecção, ou o hospedeiro inicial. A partir do que ou de quem foi contraída essa doença. Então, primeiro é identificar essa fonte de infecção, o hospedeiro inicial. Depois, identificar, um dos pontos importantes é identificar o modo de transmissão, como isso é transmitido de um indivíduo para o outro, determinando assim a abrangência dessa transmissão. E outro ponto importante, lógico e óbvio, no final é ter medidas de controle e medidas de tratamento, como tratar essa epidemia. Então, identificar a fonte de infecção e o modo de transmissão, eu considero as duas coisas mais importantes. Não sou médico, mas eu acredito que essas são duas coisas importantes para identificar os grupos de risco, os grupos expostos, quais são os fatores de risco, confirmar o diagnóstico e determinar as principais características epidemiológicas. Bom, deixando os termos técnicos, nós podemos falar um pouco sobre uma pandemia muito anterior ao coronavírus, muito anterior às pragas, às pestes que assolaram e que amedrontaram a humanidade. Jesus disse certa vez que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca do homem, porque procede do coração. Isso contamina o homem. Ele disse que do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem. Jesus está dizendo que há uma pandemia maior, mais significativa, que não só destrói o corpo, mas também destrói a alma e o espírito. Esta é a maior epidemia da terra. O coração é a fonte de todos os atos malignos, maus que os homens executam. Essa pandemia tem se espalhado por toda a humanidade, não respeitando eras, não respeitando classes sociais, não respeitando faixa etária. Para o judeu, ele tem um rito de purificar as mãos para poder comer. Ele lava as suas mãos. Os ortodoxos, com um ritual quase cirúrgico para lavar as mãos e começar a comer. Foi num momento como esse que os discípulos esqueceram de lavar a mão, ou não lavaram porque não quiseram, que alguns questionaram Jesus sobre por que eles fazem isso. E Jesus então disse: há uma pandemia mais séria, maior, mais grave. Jesus não estava sendo contra a higienização, mas Jesus estava dizendo: há uma epidemia, há uma pandemia mais séria, mais profunda do que isso, que está no coração dos homens. Onde tudo começou? Qual é o hospedeiro original dessa pandemia? Temos que voltar na origem, no princípio de tudo, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, quando o homem rompe com Deus, quebra a aliança. Ele ouviu outra voz que não a de Deus: se comeres desse fruto, certamente morrerás. Mas outra voz veio e disse: é certo que não morrerás. E o papel decisivo do ser humano em tomar a decisão, e o homem comeu do fruto proibido. Meus amados, somente o homem, somente o ser humano tem o poder de esgotar os recursos da terra e poluir sua atmosfera. Não é a natureza, não são os animais, são os homens que fazem isso. Não só polui a atmosfera, mas polui o ambiente com ganância, com adultérios, com
com furtos, com mentiras, com roubos, os sintomas estão visíveis. Nós devemos minimizar o impacto do mal, maximizando o impacto do bem. Encorajar os outros a fazer o mesmo, a fazer o bem, a amar o próximo, a respeitar, a investir nele. Começando um isolamento invertido, onde você deixa de ser egoísta, isolando-se dentro de si mesmo, e passa a ser amoroso com os outros. Essa pandemia começou no Éden, quando o homem deixou de ouvir a voz de Deus e começou a ouvir outra voz. E ela se estende até o dia de hoje. Ela foi transmitida de uma geração a outra. O apóstolo Paulo diz que nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. Está no nosso DNA, foi transmitido a partir de Adão fora do Éden. Quando Adão teve o seu primeiro filho, a Bíblia relata, segundo a imagem e semelhança de Adão. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas a sua geração foi segundo a imagem e semelhança de Adão. Essa epidemia, esse surto começou com 2, mas foi se estendendo para toda a raça nascida, toda a descendência. Isaías capítulo 24 diz: na verdade a terra toda está contaminada por causa dos seus moradores, porque tem transgredido as leis de Deus, mudado os estatutos de Deus, quebrado a aliança eterna. Nós temos ofendido a nossa criação, nós temos ofendido o Criador, nós temos ofendido o planeta onde nós estamos. A humanidade está contaminada, é uma pandemia. Todos nascemos debaixo dessa contaminação. Por isso, a maldição tem consumido a terra. Os habitantes que nelas estão começam a ser desolados. Meus amados, gente queimada viva, gente assassinada por motivos banais. Porque o homem rejeitou a oferta graciosa do Evangelho de Jesus Cristo. O pecado da humanidade é clara: transgredir a lei de Deus, quebrar a aliança eterna. Por causa disso, os eventos apocalípticos estão se levantando. Precisamos de um tratamento. Jeremias capítulo 8, versículo 22 diz: há um remédio. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Sim, o bálsamo de Gileade, o remédio é Jesus. Ele é a fonte de restauração. Ele é que purifica o coração. Ele é que faz com que o homem mude o seu caráter, os seus valores e os seus princípios. Sim, nós precisamos de um remédio poderoso nessa época. Estamos orando para que os cientistas descubram a cura para o coronavírus, mas já há uma cura para a maior epidemia da terra. Já há uma cura para a alma do homem, o coração do homem. Essa cura se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Há bálsamo sim em Gileade, há médico em Gileade. Jesus é o seu nome. Qual é a posologia então? Qual é o tratamento? Tiago capítulo 4, versículo de 7 a 10. Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja, homem sábio e experiente, ele começa a mostrar essa posologia. Ele primeiro diz que é algo natural para nós agora: limpar as mãos. Sim, pegue um pouco de álcool em gel e limpe suas mãos. Mas também limpe suas mãos de obras que causam danos ao próximo. Tire isso das suas mãos. Limpe as suas mãos e comece a usar elas limpas para abençoar o seu próximo. Tiago diz: purifiquem o coração, recebam um novo coração de Deus, um novo valor, um novo princípio a ser seguido. Experimente o melhor de Deus. Purifique o seu coração, Ele é que limpa o nosso coração.
Terceiro, leve o pecado a sério, assim como nós precisamos levar essa pandemia do coronavírus a sério. Nós devemos hoje trocar o riso por lamento. Devemos tirar a presunção e trocar pelo arrependimento. Devemos tirar a arrogância e trocar pela humildade. Leve o pecado a sério, nós pecamos, ofendemos, nós somos culpados e precisamos ser redimidos pela graça e pelo poder de Deus. Humilhe-se diante de Deus, reconheça a sua fraqueza, reconheça seus medos. Estamos sendo bombardeados por tantas coisas. Quero falar disso depois, mas estamos sendo bombardeados com tantas coisas. É o coronavírus, é a corrupção, é a praga de gafanhoto, é a praga de vespas, é cometas nos ameaçando, além dos 3 dias de escuridão. O terror está querendo dominar o coração do homem. Humilhem-se, busquem a Deus e Ele trará coragem. Sabe, a minha definição de corajoso é um medroso que não desistiu. Eu não sou corajoso, mas eu venço meus medos. Eu não me entrego a eles, eu enfrento os meus medos. E por último, submeta-se a Deus e resista ao diabo. Não é primeiro resistir ao diabo, é primeiro submeter-se a Deus. Se nós nos submetemos a Deus, automaticamente resistimos ao diabo. Sim, para você ser curado da maior pandemia da Terra, maior que o coronavírus, para você se curar do pecado, só tem um caminho: Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro. Você precisa receber a transfusão de sangue do Cordeiro, que vai te curar. Essa transfusão do sangue do Cordeiro vai imunizar você contra a maior praga de todos os tempos, contra a maior pandemia de todos os tempos, o pecado que corrompe o coração do homem. Entregue-se agora mesmo a Jesus. Confesse Ele agora mesmo como seu Senhor e Salvador. Diga: Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Recebe agora a minha vida e eu te entrego. Eu desisto de dominar ela, eu desisto de controlar ela e eu entrego ao Senhor, porque é o maior bem que eu tenho. Perdoa os meus pecados, limpa as minhas mãos, purifica o meu coração. Eu quero agora reconhecer que sou pecador e me humilho diante do Senhor. Recebe, Senhor, a minha vida, porque eu te entrego em teu nome poderoso e pelo sangue eterno da aliança eterna. Amém. Que Deus te abençoe e que você seja curado, imunizado da maior pandemia de todos os tempos, de todas as eras, somente em Jesus.